Olá, devotos e devotas de Maria, como vão? Tudo bem? Meu nome é Renato Silveira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal dedicado à Mariologia, que é o estudo da Mãe de Jesus. E hoje, dia 25 de fevereiro, eu estou aqui para comentar um pouco sobre uma das minhas aparições prediletas, que é Nossa Senhora de Quiberro, celebrada nessa data. Quiberro, que é em Ruanda, na África. É uma aparição, diria até que um pouco esquecida por nós católicos muitas vezes, mas que ela merece uma atenção muito grande, assim como as outras mais famosas, né? Por exemplo, Fátima, Guadalupe, Lourdes. Quiberro também tem suas peculiaridades muito envolventes e muito interessantes. E que ela foi também declarada como verdadeira pela Igreja Católica. Foi meticulosamente estudada, né, inclusive não só por teólogos, mariólogos, bispos regionais, mas também por médicos, né, dado o êxtase na qual as videntes ficavam quando viam Nossa Senhora. E nesses êxtases, os médicos mediam os sinais vitais delas e estavam tudo normal. É claro que eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse vídeo para o documentário oficial dessa aparição, dessa história. E tem muito mais detalhes, você pode conferir se quiser depois. Mas eu vou comentar apenas aqui alguns fatos bastante memoráveis e que nós devemos ter bastante atenção em relação a essa aparição de Quiberro. Não posso deixar de citar que um dos envolvidos nessa aparição foi o grande René Laurentin, um padre que se não foi o maior, foi um dos maiores mariólogos da história da igreja. Já falei dele aqui em outros vídeos, mas vale ressaltar que ele foi um dos maiores e ele faleceu em 2017, mas que eu sou muito fã, já li muitas obras de René Laurentin, recomendo bastante para quem quer saber mais sobre Mariologia, e ele foi um dos caras que esteve aí bem na frente dos acontecimentos dessa aparição. Então, falando um pouco sobre a aparição, essas aparições em Quiberra, elas nem são tão antigas, né, do ponto de vista histórico. Elas aconteceram entre 1982, que foram as primeiras aparições, e perduraram até 1988. Nossa Senhora aparece para três moças jovens, que é a Afonsine, a Natalie e a Marie Claire. Elas estudavam, elas eram bem jovens, né? Estudavam na escola paroquial ali de Quiberro, né? Elas tinham entre seus 15 e 16 anos. A primeira a ver foi a Afonsine, né? Hoje uma freira, né? Se consagrou à vida religiosa. Mas é muito bacana. E a peculiaridade também, bastante em relação à época, é justamente isso, né? Como já não é tão antiga, houveram câmeras, jornalistas que foram até lá. Como mencionei anteriormente, foi uma aparição que teve muita atenção de psiquiatras, médicos, né? Porque elas realmente entravam em êxtase espiritual. Então, teve bastante cooperação, né, da mídia. E para quem tiver curiosidade, né, mais uma vez, depois assista no documentário que tem bastante detalhes sobre esta aparição e sobre o envolvimento de tantas pessoas para verificá-la, né? Na parte mariológica, o que essa aparição, né, ela nos ajuda, né, nos concilia nos estudos mariológicos, né? Vale sempre lembrar que uma aparição ela não é um dogma da Igreja Católica. Não é colocado como uma obrigação, né, algo assim, para a gente acreditar. Se não acreditar, você vai ser separado da igreja. Não. Uma aparição, ela na verdade é só um sinal, né, de Nossa Senhora, quando ela aparece para nos fomentar ainda mais a nossa fé naquilo que o dogma já foi declarado ou naquilo que a igreja, a vida cristã, já tinha em suas práticas, na verdade. Então, a aparição ela não é obrigatória a se acreditar, mas fomenta muito a fé do povo. Então, mariologicamente, né, eu gosto de nessa aparição destacar duas partes, né, a parte bíblica e a parte dogmática. Logo na primeira aparição de Nossa Senhora em Quiberro para Afonsine, na primeira frase que ela fala, ela já se apresenta como eu sou a mãe da palavra.
E quem é a palavra? Né? A palavra é o mesmo que verbo. Então, biblicamente, né, começando pela parte bíblica, nós podemos aqui citar o primeiro capítulo de João, né, de versículo 1 a 14, totalmente dedicado ao verbo. E o que, que ele diz? Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, quando ela diz em sua primeira frase, né, eu sou a mãe da palavra, ou se fôssemos traduzir, né, eu sou a mãe do verbo, né, quem é o verbo? O verbo é Deus, é Jesus encarnado. Na verdade, é o Deus encarnado, né, Jesus Cristo. Então, ela é a mãe da palavra. E também podemos recordar Gálatas, né, a carta de Paulo a Gálatas, onde ele fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Então Deus envia o seu filho, Deus Filho, Jesus Cristo, através de uma mulher. Então quando ela fala, eu sou a mãe da palavra, já confirma ali, biblicamente, essa verdade, né, essa verdade de fé. E a segunda parte mariológica também que eu gostaria de abordar dentro dessa aparição em Quiberro, ainda na mesma frase, né? Ela já nos confirma o primeiro dogma mariano declarado pela Igreja, lá atrás, no ano de 431, no Concílio de Éfeso, onde o concílio declara a Theotokos, a mãe de Deus. Né? Então, no primeiro dogma mariano, né, que é o principal, né, a maternidade divina de Nossa Senhora, como ela sendo a mãe de Deus mesmo, a Theotokos, já também é confirmado nessa primeira frase que ela aparece para Afonsine, dizendo eu sou a mãe da palavra. Ou seja, Maria, nesse momento, ela não contradiz nem com a Bíblia e nem com o Sagrado Magistério. Falando um pouco mais da parte profética, né, da aparição em Quiberro, o que confirma também, né, o que confirmou para que ela fosse declarada como verdadeira. Né? Quando existe uma aparição, é analisado também as profecias, não é verdade? Então, profeticamente, em uma das aparições em 82, Maria aparece chorando para as videntes e com um semblante muito, muito sofrido, né? Então ela disse que algo de muito terrível e muito horrível aconteceria 12 anos após aquele dia, né, aquela aparição. E que era necessário muita oração e conversão de muitas pessoas. Mas infelizmente, né, não houve um número suficiente de pessoas convertidas, todos duvidavam muito, né, das palavras das videntes, né, do que elas passavam para as pessoas através daquilo que Nossa Senhora dizia para elas. E de fato, infelizmente, veio a ocorrer o genocídio em Ruanda, né, muito conhecido acredito que por todos, que foi o genocídio, né, o massacre de 1994, né, deixando ali, foi uma guerra civil, né, deixando ali cerca de 800 mil pessoas mortas. Né. Então, infelizmente, foi bem cirúrgico, né, porque Nossa Senhora falou que 12 anos a partir dali poderia acontecer esse massacre e exatamente em 12 anos, né, de 82 a 94, aconteceu esse terrível genocídio, né, através dos milicianos que invadiram ali Ruanda, né, foram dois povos, e houve aí esse genocídio de tantas pessoas. Bom, e o que uma aparição ela muda socialmente, né? O que ela traz de bom para nós como povo, né? Como irmãos, como seres humanos, né? Bom, as aparições de Maria em Quiberro em nada contradizem com a mensagem do Evangelho. Uma das frases, inclusive, que Nossa Senhora diz aos videntes foi: amem a Deus e ao próximo com um amor verdadeiro, sem falsidade. Nossa Senhora alerta também ao dizer para elas que sofre muito por ver tantas vezes que as pessoas são hipócritas e egoístas, por não haver amor verdadeiro entre nós. Também chama a atenção por abraçarmos tanto os vícios e não as virtudes, o individualismo e não o amor ao próximo. Frases de Nossa Senhora em Quiberro para os videntes, né? Então, veja, né? Nós socialmente precisamos nos ajudar, amarmos uns aos outros, né? Através da caridade, do não ao egoísmo, né? Então, essas aparições socialmente elas nos trazem união, né? Elas nos trazem mensagens de amor ao próximo. Apesar dos acontecimentos horríveis, né?
profetizados por Nossa Senhora e que de fato ocorreram depois em Quiberro. Atualmente, muitas curas, desde então, na verdade, né? Mas atualmente é um lugar muito apaziguado. É um lugar que hoje tem muito mais notoriedade, as pessoas vão lá realmente para orar, para se unir. Existem muitos milagres dentro de Quiberro e muita conversão também das pessoas que vão até lá. Então hoje existe muito mais fraternidade, mais arrependimento e conciliação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o que Nossa Senhora pediu e o que ela pede na maioria das aparições. Ela nunca pede nada para si, né? Ela pede para que nós amemos ao Filho dela, nos reconciliemos, nos arrependamos dos nossos pecados e sempre que nós adoremos o nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre essa a mensagem de Nossa Senhora. É interessante notarmos que na maioria das vezes Nossa Senhora aparece para pessoas humildes de coração e desprovidas de aquisição financeira. Assim como seu filho, que viveu e pregou para os mais pobres, geralmente também ela aparece para essas pessoas mais simples, né? Também ela aparece geralmente em momentos de guerra, de conflitos e muito difíceis para a humanidade, né? Para que realmente nos voltemos nossos olhares para seu filho e peçamos também a sua intercessão para nos ajudar e trazer mais amor para as pessoas e mais paz. Concluo dizendo que Nossa Senhora, em suas aparições, ela nos convida a uma união mais fraternal e ao arrependimento e principalmente para voltarmos os nossos olhos a Deus. É assim que nós conseguiremos viver melhor aqui uns com os outros, com mais amor, mais paz, sem egoísmo e, consequentemente, rumo à nossa morada eterna no céu. Também gostaria aqui de terminar dizendo como que foi declarado, né, essa aparição pelo bispo Dom Agustin Misago, que era o principal bispo regional ali, como se fosse um arcebispo mesmo, né? No dia 29 de junho de 2001, Dom Agustin Misago, apoiado pelos bispos da Conferência Nacional de Ruanda, declarou oficialmente que, abro aspas, sim, a Virgem Maria apareceu em Quiberro. Então, foi concluído, e não só também os bispos de lá, né, mas também a Santa Sé, foi concluído como uma aparição verdadeira e que nós podemos sim acreditar e pedir a intercessão, de repente até visitar o local, né, como peregrinação, em Quiberro, lá em Ruanda, na África. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para saber das novidades e até a próxima.